Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu estou continuando hoje a história de Ruth, né? Estou indo para o segundo capítulo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho. Eu vou fazer então uma breve resumida, né, do que foi então o que eu já falei, né, que foi o primeiro capítulo. A história é a seguinte: Elimeleque e Noemi eram um casal que tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles tiveram uma fome lá em Belém, que era onde eles moravam. Eles então foram para Moabe. Chegou em Moabe, depois de um tempo Elimeleque morreu. E então os filhos, Malom e Quilion, casaram então com 2 moabitas, né, Orfá e Ruth. E depois de um tempo, já faziam 10 anos que eles moravam lá, então morreram os 2 meninos também, Malom e Quilion. E a Noemi ficou sem o marido, né, o Elimeleque, sem os 2 filhos. E ela estava então voltando para Belém, né, com as 2 noras, com a Ruth e com a Orfá. E num determinado ponto do caminho, ela falou: olha, meninas, fiquem aqui, voltem para a casa dos pais de vocês, porque afinal de contas eu queria que vocês casassem também, né? Eu já estou velha demais para ter outros filhos, tudo, e também vocês também não iam esperá-los crescer para casar com eles, então voltem para a casa de vocês. Elas começaram a chorar, mas no fim Noemi foi insistente, a Orfá ficou lá, ela voltou para a casa dos pais e a Ruth fez o grandíssimo sacrifício, né, de voltar então para Belém junto com a sogra e viver aquela péssima vida que era a vida de uma viúva, que se vivia com uma mendiga mesmo. E então é a partir daí que a gente vai começar. Agora a gente está indo para o segundo capítulo, né? E é o seguinte, começa que já lá em Belém, né, a Noemi, ela tinha um parente que chamava Boaz, que esse Boaz, ele era, na verdade, da família de Elimeleque. E ele era um homem muito rico e muito poderoso, né? E um dia a Ruth vira para a sogra e fala: olha, Noemi, eu acho que eu vou para os campos para colher umas espigas, né, para aproveitar algumas espigas de alguém, né, de algum trabalhador que estiver trabalhando, e as espigas que caírem eu vou colhendo. E isso, assim, as viúvas, elas tinham o jeito de fazer. Só para vocês terem uma noção de como realmente era uma vida de mendiga mesmo. Era isso que sobrava para uma viúva. É dessa maneira que ela ia viver. Quer dizer, tá tendo uma colheita lá num campo, ela ia lá e ficava lá, coitadinha, o que alguém deixou cair lá, uma espiga, ela ia lá e catava e colocava nas coisinhas dela, e é disso que elas iam viver, né? Tanto sogra como nora, e assim, e de favores das pessoas, era assim que ficava uma viúva. Você vivia dos favores da sua família, de alguns amigos e tudo, e também de catar lá as colheitas, né? E quando a Ruth ela foi justamente para o campo de Boaz, super por acaso, né? Ela caiu lá ela estava nesse campo que era de Boaz, né? Que era esse parente de Elimeleque, que era então o falecido sogro dela. E ela começa então a catar, né, umas espigas, né? Nisso chega o Boaz e já cumprimenta, né? O Boaz era super rico, ele era super poderoso, e no que ele chega, ele já cumprimenta. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção é que ele fala: olha, o Senhor abençoe vocês, no que ele vai cumprimentar os funcionários dele. E vejam que importante isso, né? É legal a gente ver, ele era um homem super bem sucedido. Olha o que ele chega fazendo, né? Quando ele chega nos campos dele, ele já chega abençoando a vida dos funcionários dele, né? Como é importante a gente abençoar a vida das pessoas que estão em volta da gente, né? Como é importante a gente abençoar a vida de um funcionário, né? E você vê que ele tinha essa atitude, e ela certamente estava ligada ao fato de ele ser um homem bem-sucedido, um homem poderoso, né? É sempre bom a gente pensar nesse tipo de detalhe, né? Todo mundo que está na nossa volta, a gente tem que querer abençoar.
A gente tem que, inclusive, falar, né? É muito, muito interessante que a gente fale mesmo, fale de Deus, que o Senhor te abençoe. Então, ele chega lá e essa é a primeira atitude que ele tem, é de abençoar os funcionários. Então, ele vê, né, que tinha uma menina lá diferente, ele pergunta, quem é essa? Né, que ele viu aquela menina diferente, né? E daí, esse chefe dos funcionários dele fala, essa daí é uma moabita, ela me pediu para poder ficar catando as espigas e eu deixei, ela está trabalhando desde manhã cedo, até agora ela só parou um pouquinho para descansar, mas ela está trabalhando que nem uma louca. Essa também é uma característica de Deus, é uma característica cristã. Uma pessoa esforçada, uma pessoa que está lá batalhando, uma pessoa que está lá realmente se dedicando ao que ela está fazendo, né? Então também mais uma característica de Ruth aí para a gente poder admirar, né? E para a gente poder imitar também. Então Boaz, ele virou para Ruth e falou, olha, minha filha, não vá catar espigas em nenhum outro lugar. Fica aqui, fica com as minhas funcionárias. Quando elas forem beber água também, você pode ir lá junto com elas, né? Eu já falei para ninguém te incomodar, para todo mundo te deixar em paz, né? Vejam aí a atitude dele também. Ele teve uma atitude muito preocupada, né? Uma atitude de bondade com ela, né? Ele não simplesmente deixou, ele falou, olha pessoal, vamos dar uma atenção especial, pode deixar ela, deixa ela à vontade, né, aí trabalhando. Isso é muito importante também, né? E isso também mostra também o caráter de Boaz. A Ruth, com uma atitude super humilde, ela pegou, se ajoelhou, encostou o rosto dela no chão e falou, nossa, por que o Senhor está me tratando tão bem? Eu sou uma estrangeira, né? Porque os estrangeiros, eles eram sempre, nessa época, eles eram meio mal vistos, ninguém sabia direito quem eles eram, e o pessoal sempre tinha um pouco de medo, mas ela teve essa atitude de humildade, né, de falar, de um coração muito grato também, né? Essa também é uma coisa que a gente deve admirar nela, né? A Ruth, ela também está dando uma demonstração de que ela deixava Deus realmente agir na vida dela, né? Esse coração grato é um coração que é exatamente o que Deus espera da gente, né? Que a gente se sinta feliz com qualquer coisinha que alguém fizer. Imagina, ela estava catando espiga, quer dizer, o que estava caindo lá, e ela já estava se sentindo super grata de ele pedir para não incomodarem, para ela poder catar aquelas espigas que estavam sobrando, né? É muito importante que a gente seja assim, que a gente agradeça por cada coisinha, até porque a tendência, né, é que depois as pessoas também vão ter vontade de fazer exatamente o que ele fez, né, de deixar ela dar continuidade para aquele trabalho. Não que ela tenha feito isso com esse objetivo, porque veja que primeiro ele deixou ela à vontade nos campos dele para colher, e depois ela teve essa atitude. E daí Boaz, então, vira para ela e fala, eu ouvi falar o que você fez pela sua sogra, eu sei que você deixou teu país, teu pai, tua mãe, toda a tua gente lá no teu país e veio morar num lugar que você não conhecia, com um monte de gente desconhecida, né? Depois que teu marido morreu, então você continuou seguindo a tua sogra. Veja só como são as coisas, né? Geralmente elas acabam sendo assim mesmo. Ela não fez isso com esse objetivo de virar a grande heroína, de ser a super boazinha. Ela simplesmente seguiu a sogra dela. Mas quando chegou lá, todo mundo ficou muito impressionado com essa atitude, né? E é isso que a gente realmente deve dar valor para as pessoas, né? Deve dar valor para o caráter, né, das pessoas, especialmente quando você tá se relacionando com alguém e pensando em alguém para casar, é exatamente esse tipo de atitude que você deve dar valor, né? Olha só como ela já estava começando a colher os frutos disso. E é engraçado, né, que essa história, essa colheita, ela está sendo espiritual,
né? E ela está sendo natural também, ela está sendo literal, né? Ela estava lá colhendo no campo e é uma colheita também espiritual, né? As pessoas já começaram, quer dizer, esse que era um homem poderoso, rico, ele já começou a reconhecer o que ela fez. E daí ele fala que o Senhor a recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. É engraçado porque isso, assim, quando você tem essa atitude de amor, essa atitude de sacrifício, né, que era o que ela tinha tido pela sogra dela, não é só espiritual, não, o que ela tá colhendo, não é só o que Deus também tá plantando na vida dela, né? Mas é o natural, né? Naturalmente as pessoas já têm essa vontade de que você seja recompensado por tudo que você fez, né? E é o que está acontecendo aqui. Ela está sendo espiritualmente e naturalmente recompensada pelo que ela fez. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. No próximo programa eu vou dar continuidade, então, para o segundo capítulo de Ruth. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e até a próxima!